A CPI da Covid-19 chegou. Hoje foi realizada a primeira sessão, a sessão inaugural da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar ações do governo federal e também o que foi feito com os repasses do governo federal para estados e municípios. Foram eleitos presidente, vice-presidente e relator. O senador Omar Aziz foi eleito presidente da comissão, de vice-presidente foi eleito o senador Randolfo Rodrigues e o senador Renan Calheiros acabou ficando com a relatoria. Não é uma formatação que me agrada e eu vou explicar para vocês aqui no vídeo alguns outros pontos que eu achei importante na sessão de hoje, que podem dizer muito do que vai acontecer ao longo dessa comissão parlamentar de inquérito, que deve se reunir 2 vezes na semana e ela está prevista aí para durar de 3 a 4 meses. Primeiro falando da presidência e da vice-presidência. Em relação ao presidente da comissão, Omar Aziz, foi um acordão do MDB que acabou concentrando 8 votos para que ele assumisse a presidência da comissão parlamentar de inquérito. Por consequência, o Randolfo Rodrigues acabou sendo o seu vice, porque a chapa foi criada dentro desse acordão, que incluiu os partidos de oposição, o MDB, aquele centrão mais forte mesmo. Em oposição à candidatura do senador Omar Aziz, tinha o senador Eduardo Girão, do Ceará. Ele acabou tendo somente 3 votos, mas isso infelizmente já era esperado por esse acordão que foi construído pelo MDB. Agora falar um pouco da vice-presidência. É um pouco triste ver o Randolfo Rodrigues na vice-presidência dessa CPI, porque em todo momento, hoje a sessão, depois que eles foram eleitos, eles começaram a falar que iam agir com imparcialidade, que eles não levariam questões ideológicas partidárias para a investigação sobre a Covid. Mas o que acontece? O Randolfo Rodrigues já usou alguns termos muito inapropriados para se referir ao presidente da República, o acusando de genocida, um termo muito exagerado e sem nenhum embasamento. Eu convido inclusive o senador a pesquisar o que é o termo genocida. Essa deturpação da língua portuguesa segue acontecendo, infelizmente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a relatoria. O Renan Calheiros pegar a relatoria desse projeto. 2 pontos que eu acho cruciais. Primeiro, o Renan Calheiros não poderia relatar, primeiro, ele não poderia nem participar da CPI da Covid. Ainda mais relatar, ele é pai de um dos possíveis investigados, ele é pai do governador de Alagoas. Como que ele vai fazer um relatório imparcial, sendo que ele tem laço de sangue com um dos possíveis investigados? A CPI é muito clara, ela deve investigar, sim, possíveis omissões do governo federal, que eu te garanto. Não teve, inclusive a CPI, se for conduzida de maneira ética, vai provar isso. Só que ela também, como é de interesse da maioria do Senado Federal, com 45 assinaturas e principalmente interesse da população brasileira, é para investigar o que foi feito com as centenas de bilhões de reais enviadas pelo governo federal a estados e municípios. Renan Calheiros acabou pegando a relatoria por esse acordão que foi construído entre MDB e oposição e tem esse quesito dele não poder ser relator. Tinha sido aberta uma liminar ontem, foi decidida pelo Tribunal Regional Federal, primeira vara lá de Brasília, que o Renan Calheiros estava impedido de ser relator. Essa decisão acabou caindo durante a sessão da CPI da Covid. Só que o que me deixa mais indignado é que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, quando veio a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de que deveria se abrir imediatamente a CPI da Covid, ele disse: decisão judicial não se discute, se cumpre. E ontem, quando saiu a decisão do juiz do Tribunal Regional Federal que o Randolfo Rodrigues estava impedido de ser relator da sessão, ele falou que não ia acatar. 2 pesos, 2 medidas. Que isso, senador Rodrigo Pacheco? O senhor não disse que decisão judicial não se discute, se cumpre? Por que você está adotando 2 medidas, então? É uma decisão judicial da mesma maneira. Infelizmente, a decisão acabou caindo. Eu já estou vendo alguns deputados e senadores se movimentarem para acionarem a justiça mais uma vez, porque isso não pode ficar assim. A CPI exige imparcialidade. É impossível você ser imparcial tendo laços de sangue. É o filho dele que é um dos possíveis investigados. Todos os estados, os principais municípios devem ser investigados e todos aqueles que apresentam indícios de corrupção, de superfaturamento de contratos, de hospitais de campanha que ficaram ativos por 1 mês e depois ninguém sabe por que fecharam. Esse é o objetivo da CPI. E agora o que vai acontecer daqui para frente? Os senadores vão se reunir de novo na quinta-feira para decidir todo o cronograma, quem vai ser convocado. Muito provavelmente os 3 ex-ministros e o atual ministro da Saúde serão convocados. O presidente da CPI já adiantou que o Mandetta será o primeiro convocado, seguirá uma ordem cronológica.
E aí a gente tem que ver o que vai acontecer, mas eu espero do fundo do coração, e assim como todos os brasileiros, que essa CPI também investigue o que foi feito com os recursos federais. A PGR tem que ser acionada e inclusive já entrou com ação para saber, para fazer uma auditoria nos estados e nos principais municípios, aqueles que apresentam alguma evidência. O Tribunal de Contas dos estados tem que ser acionado, a Defensoria Pública tem que ser acionada e todos os órgãos competentes para julgar esse caso. Vamos ficar muito atento ao que vai acontecer. Eu quero o Ministério Público agindo também. Eu acho que é o interesse de todos os brasileiros que nós estamos tratando aqui. Infelizmente, essa composição não me agrada. Agora nós temos que aguardar o desenrolar aí da Comissão Parlamentar de Inquérito. Um outro ponto que me deixou assim indignado, de verdade. O primeiro discurso do Renan Calheiros como relator. O próprio senador tinha dito antes de iniciar o seu discurso que buscaria imparcialidade, que não faria um julgamento prévio aos fatos, que uma CPI se investiga fatos e não pessoas. Senador, que discurso foi esse? Fazendo ataques indiretos à presidência da República, utilizando termos como negacionista, que infelizmente nem o senhor sabe o que significa. É esse tipo de coisa que está deslegitimizando a comissão parlamentar de inquérito, que está tirando toda a credibilidade que ela deveria ter. Porque está servindo só para palanque político, está virando um circo, está virando um teatro. Mas nós temos que ficar atentos a todos que serão convocados, a todos os órgãos públicos que serão acionados para investigar o que aconteceu. E eu espero que pelo menos parte do cronograma elaborado pela parte um pouco mais governamentalista, uma parte um pouco mais independente também, seja seguido para se investigar estados e municípios. Vamos ficar atento ao que vai acontecer e eu vou informando vocês como sempre. Um forte abraço e uma boa semana para todo mundo. Se gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Se está vendo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal. Forte abraço.